só dando continuidade para a vinda do professor. Por isso, como ele colocou, precisamos conviver com a perda pela ou convivendo com a perda pela morte, nos será muito útil lidar com as perdas do dia a dia. Dizem que a primeira perda que nós temos na vida é a saída do útero da nossa mãe. E parece que é mesmo, porque chegamos aqui num berreiro do maior, não é? Então, tem alguma verdade muito séria, muito forte aí. Então, a morte é, sem dúvida, a nossa melhor professora de vida, como aí colocou o Alcione. Para falar, então, sobre a morte, o luto, e, como ele costuma frisar com bastante ênfase, falando da morte ou do luto, estamos falando da vida. A morte faz parte da vida. Vamos aqui apresentar, convidamos então o doutorando em Psicologia Social, Haroldo Escudeiro. Haroldo é professor universitário, especialista em educação e mestre em saúde pública, professor do curso de especialização em geriatria e gerontologia e coordenador da Rede Nacional de Tanatologia, conferencista internacional e organizador de diversos livros na área da tanatologia. Alguns deles nós temos aqui expostos. Então, conosco, o professor Haroldo. Um abraço. Boa noite. Eu tenho um problema porque eu não sei falar com o microfone, mas vou tentar. Na verdade, eu me preparei para uma conversa, porque o convite foi para conversar com estudantes da psicologia e psicólogos, né, e profissionais de saúde. Portanto, eu queria saber quem é da psicologia, por favor, aqui. Ótimo, maioria. Serviço social, né, tem aqui também. Medicina, enfermagem, fono, psiquiatria, que também é medicina, TO, educador físico, odontólogo. Tem mais? Saúde. Ok, então, falar da morte é muito difícil, dependendo do contexto e para quem a gente fala. Então, é mais fácil a compreensão de acordo com a cultura que pertencemos. E a cultura não exatamente o país diferente, mas como nós processamos a informação que nos é dada através da educação sobre um tema determinado. E aqui a gente vai falar um pouquinho de uma coisa que existe, mas não existe. Né? Porque a morte é apenas uma conjectura. Não existe a morte, ela não vem, a morte vai vir me pegar. Né? A gente fala para a criança, a morte vem te pegar. A morte é uma criação humana, como a gente cria muitas coisas, para nomear o inomeável, apenas. Porque não existe morte, existe perda. Porque o morto não sente mais nada. Não podemos mensurar o que o morto sente, teoricamente, nem fenomenologicamente. Então, não há como mensurar o que é morrer. Por isso que a gente fala da perda. Né? A perda da saúde, a perda de um projeto, a perda de um amigo, de um ente querido, de um amor, de um... sei lá, qualquer coisa. Aí toda perda, necessariamente, se há um vínculo ou um apego, que é a teoria do Bowlby, né? John Bowlby, quem é da área, vai poder acessar, Martins Fontes, é a segunda edição, é uma trilogia, apego, perda e separação. Você aprofunda bem essa teoria dele, que ele fala o quê? Que o apego é a necessidade que o humano tem de segurança e proteção. É o bebê. Ele se apega à mãe para o quê? Sobreviver. Então, o apego ele tem valor de sobrevivência. Tá? Mas ele é só do bebê para a mãe, o resto é vínculo. Aí, por isso sobrevivemos às perdas. Sobrevivendo às perdas. Né? Porque o vínculo não tem o valor de sobrevivência que tem o apego. Mas se esse objeto que eu perdi tem apego ou vínculo, necessariamente vai levar ao luto, que é um processo psicológico.
O luto não é uma doença, e, portanto, o luto não tem um formato específico para aplicar na comunidade que perdeu. Cada objeto perdido tem um significado diferente, tem uma simbologia diferente. Portanto, o valor é mensurado apenas por quem sente um afeto em relação ao objeto. Às vezes, na mesma família, cada membro da família reage diferente. E não pode ser cobrado para reagir igualmente. Porque apesar de sermos todos iguais, né, humanos, terráqueos, somos todos diferentes também, ao mesmo tempo. Né, os paradoxos que, não sei explicar, nem eu. Há coisas que não dá, nem Freud não explica tudo. Então, as reações individuais ao luto, à perda, na verdade, não é ao luto, é a perda. Não gostamos de perder, ninguém. Mas a psicodinâmica de quem perde não é a mesma de quem não está vivenciando uma perda, obviamente. E o tipo de objeto perdido é a forma que foi trazendo aqui para um ente querido, né, um familiar, que é a perda mais difícil da maioria. Pai, mãe, filho, avô, irmão, companheiro. O que é perdido não é só a pessoa, ela e os papéis que ela representa na nossa vida. A gente fica acostumado, né, com aquela convivência. E se há um apego ou vínculo, necessariamente eu vou ter que entrar no processo para depurar a minha dor, que é o luto. É um processo psicológico. Você não pode dizer que dura 1 ano, 2, 3, 4, 5. E o que a gente vê na clínica é que questão de gênero. Os homens cobram das mulheres um tempo que não é o deles. E há muito conflito. Eu atendi uma família que perderam a filha. Com 1 ano, a mãe estava péssima, obviamente. Nunca perdi. Tenho 4, nunca perdi. Não sei como é. Eu sei teorizar. Ela arrasada. E ele disse, olha, tá bom de chorar. Aí ela vinha, Haroldo, eu vim chorar. Aqui eu posso chorar. Então, eu digo sempre nas minhas aulas que o modelo de luto que a gente está estudando, ou tentando estudar ou compreender, que é essa psicodinâmica diferente de alguém que não está vivenciando uma perda, é do gênero feminino. Precisaríamos criar uma nova teoria, precisamos, para compreender a dinâmica do homem, que sofre também, mais diferentemente da mulher. Até porque tem a questão da educação, né? A gente é educado para não expressar emoções, e basicamente a gente absorve toda essa ideia que é passada na cultura e na educação. E a gente vai reproduzindo, certo? E só para ter uma ideia, tem uma pesquisa lá do pessoal da Universidade de Harvard, que é o Sanders, o Bob, o Parks, é uma equipe, com o gênero feminino e masculino, viúvos e viúvas, tá? Para mensurar que tempo, ingleses. As mulheres demoravam 3 anos, em média, para ficar inteira. De novo, pronto, estou pronta para a vida em qualquer aspecto. Mulheres. E os homens, em 6 meses, a metade estava casado, de papel passado. Mas ele não sofre. Sofre. Só que a dinâmica é outra e a gente não compreendeu ainda. Então, esse modelo é feminino, eu sempre alerto, porque o homem ele não expressa a emoção, ele não pede ajuda, ele se fecha e morre de ataque cardíaco, né? Cardiopatia eminentemente masculina, a doença, não é feminina. Não nos expressamos, os sentimentos ficam embotados e saem em algum lugar. Mas a questão que eu vejo de mais importância não é exatamente o luto ou a perda, é a questão cultural. A gente vai falar de luto, a perda já aconteceu. Como lidar com a perda? Como eu posso lidar com algo que eu nem falei sobre? Portanto, a mudança de paradigma deveria ser pela educação. Educação. Ir para as escolas
universidades, mudar o pensamento na relação com a morte. Não é deixar de temer. Não. A gente nega, mas a negação, Freud chama o mito da imortalidade. Nós introjetamos que somos imortais. Eu, minha família. Meu vizinho da frente, né? Porque se ele morre, meu vizinho morreu muito perto. O resto morre. Nós não. É o mito da imortalidade, mas ele também é necessário. Ele não só aliena, como protege. Imagina, se todo dia eu vou dormir, amanhã eu posso estar morto. E pode, né? Algum de vocês aqui, ou todos, podem, depois dessa palestra, passar daquela porta e ter uma síncope. Eu não, porque amanhã eu vou dar aula e passo fundo. Eu não posso faltar. Porque o pessoal lá está esperando lá do hospital. Pode ou não? Sim. Aí, como eu faço para suportar mentalmente essa ideia que é possível? Me alieno? Crio um mito? Ou me associo a um mito que é confortável e sou imortal? Agora, eu fujo de quê? De algo que não existe. E deixo de viver. Tem gente que deixa de viver com medo de morrer. Aí tem tanto medo de morrer que não vive plenamente, né? Óbvio, não é ser, fazer o que quer, porque ninguém está só no mundo, mas é se apropriar de cada momento. Diácono falou uma coisa bonita ali, que o presente é uma eternidade, não é isso? Que lindo, né? A imagem. E eu me lembro agora do Milan Kundera, que eu sempre cito, em A Insustentável Leveza do Ser, um romance. Ele diz, vivemos tudo pela primeira vez. Yeah. Tudo é vivido pela primeira vez, e única. Aí você pode complementar com Jorge Luiz Borges, né, o poeta argentino, instantes. Porque se não sabem, a vida é feita só de momentos. 1, 2, 3, 500, 1000. Por isso a gente não pode perder o momento. O momento da vida. Que já está contida a morte. Por quê? Não me pergunta. Não sei. Não sabemos. Na verdade, o difícil não é descobrir o que é viver sem a resposta. Não é nem tentar descobrir, porque vamos viver sem ela. Agora, já que eu estou aqui, eu vou aproveitar. Dentro do parâmetro que é o meu conceito de liberdade, e dentro de uma comunidade que eu pertenço, obviamente. Mas sem deixar que as instituições, as pessoas, me cerceiem o direito de viver plenamente, como eu gostaria. Porque sabendo, o T.S. Eliot, o poeta inglês, que foi criado nos Estados Unidos, ele diz, né? Onde está a vida que perdemos ao viver? Cadê? Perdemos. Não está em lugar nenhum. Nunca mais vou recuperar. Porque à medida que eu vivo um dia, eu perdi o dia. Ou ganhei e perdi. Mas aí vem a perda significativa e nos avassala. Nos deixa nada. Por quê? Porque a morte do outro lembra que eu também sou mortal. E também vou morrer. Porque ninguém pode me livrar da finitude. E o fim a gente sabe já muito bem, como diz o Mândios, né? Lá no começo. Ao nascer começamos a morrer, e o fim começa no início. Já nascemos morrendo. E vivemos todo dia um pouco e morremos o mesmo pouco.